Então vamos ao nosso estudo, continuando o estudo de ondas. Vamos ver uma parte específica que seria chamado de acústica. Você conhece esse nome? A sala não tem acústica, a acústica é ruim, a acústica é boa. Então, acústica. O que nós vamos ver? Estudo do som. Estudo do som das ondas sonoras. Muito bem. Então, acústica. Então, nós vamos estudar o som. Então, primeiro, o som. O que tem o som? O som é uma onda com as seguintes características. É uma onda mecânica. O que é mecânica mesmo? Uma onda mecânica é aquela onda que precisa de um meio para propagação. Então, ela precisa de um meio para se propagar. Então, pode ser o ar, pode ser a água, pode ser o sólido. Então, dependendo da maior ou menor densidade deste meio, a sua velocidade vai variar, como vamos ver logo na frente. O que mais, então? Se ela é mecânica, vamos colocar aqui, precisa de um meio de propagação. Então, aquele filme das explosões no espaço, aquilo não existe, não é um meio, o som não se propaga no espaço. Qual é a outra característica da onda sonora? Essa onda sonora, ela é longitudinal. O que é uma onda longitudinal? Então, isso é uma onda transversal. Ela está se propagando no sentido horizontal, mas ela vibra transversalmente ao sentido de propagação. Então, a vibração, a oscilação da onda, então isso é uma onda transversal. Quanto à forma de propagação, ela pode ser transversal ou longitudinal. Então, várias ondas, as eletromagnéticas todas, são transversais. E como ela é longitudinal? Ela se propaga nesse sentido, exatamente longitudinal. Conforme a onda se propaga, ela vibra no sentido de propagação. Assim, você pode pegar, fácil de ver se você colocar em cima de uma mesa, aquelas molas de slip, aquelas molinhas de brincar que você colocava no degrau e ela ia descendo o degrau, aquela mesmo. Coloca numa mesa e dá um pulso nela, você vai ver que ela se propaga dessa maneira. Então, isso aí é uma onda longitudinal. Quer dizer, ela vibra no mesmo sentido de propagação. Muito bem. E ela também é, conforme a sua dimensão, ela é uma onda tridimensional. O que quer dizer tridimensional? Ela se propaga em todas as direções, tridimensional. Vamos imaginar assim, se você tiver uma explosão, ela é tridimensional. Ela não é, por exemplo, como uma onda na água. Você joga uma pedra na água, ela é bidimensional, se propaga só na superfície. Se você pegar uma corda, a corda do instrumento, bater a corda, se propaga, ela é unidimensional, se propaga de uma forma. E tanto o som, a luz também, se propaga nesse sentido, como se estivesse inflando um balão. Então, ela se propaga em todo sentido. Próximo de uma onda sonora, sem efeitos de perda, todos os pontos à mesma distância de uma onda sonora vão sentir a mesma perturbação. O que quer dizer isso? Vamos dizer assim, tem um ponto que está emitindo um som. Todos os pontos que tiverem acima, abaixo, ou do esquerda, à direita, para frente, para trás, em todos os sentidos, todas as direções que estiverem à mesma distância,
vão ter a mesma sensação sonora, por isso que ela é tridimensional. Isto é ser tridimensional. Muito bem. Então aí as características do som. Muito bem. O que mais que a gente tem do som? Nós temos uma coisa chamada propriedades. São propriedades fisiológicas, podemos chamar assim. O que quer dizer ser propriedade fisiológica? É como se percebe o som, como os nossos ouvidos, nosso sistema auditivo, vai perceber o som. Então ele tem essas propriedades chamadas fisiológicas. Como eles vão sensibilizar os diversos aparelhos auditivos dos seres vivos em geral. Então, vamos dizer, do nosso aparelho auditivo. Então, vamos ver assim, quem são essas propriedades fisiológicas. Então, primeiro, nós vamos ver aqui uma coisa que fica bastante comum, chamado de altura. Altura do som. Então, o que seria altura? Um som alto ou um som baixo? É pegar e colocar um volume bem alto e bem baixo? Não. Altura está relacionado, a altura do som está relacionado com a sua frequência. Como assim com a frequência? Então, por exemplo, tem som alto. O alto é aquele som que a gente percebe como agudo. Ele pode estar com pouca intensidade, aquilo que a gente chama de estar baixinho. Então, ele está, mas é agudo. Um assobio, um apito, por exemplo, é um som agudo, um soprano. Quem é músico aí já tem ideia do que é essa altura, né? Ah, está cantando muito alto, quer dizer que está gritando muito? Não, está cantando com um som muito agudo. Então, a frequência nós percebemos os sons agudos e os sons graves. Então, grave é chamado um som alto, é agudo. Então, um som alto é agudo. E um som baixo é chamado de grave. Muito bem. Então, vimos aí a altura que está relacionada com frequência. Muito bem. Outra propriedade é a intensidade do som. Intensidade é o que a gente chama de volume, quantidade. Então, isso é aquilo que você está exatamente lá no seletor de aumentar ou baixar, né, que a gente diz mais alto ou mais baixo, que não é a frequência. Então, intensidade, que é o seu volume. Então, é aquela quantidade que você tem. Você tem sons de mais intensos, de maior volume, e de menor volume. Depois nós vamos detalhar que tem aí também o que a capacidade auditiva humana suporta. Vai aumentando o volume, tem um limite, que também vamos detalhar. Então, a intensidade é isso, é a quantidade sonora. E temos uma terceira, então, propriedade, são três, que é o timbre. Ele pode ter a mesma intensidade, pode ter a mesma frequência, o som tem a mesma intensidade, tem a mesma frequência, mas eles são diferentes. Por exemplo, você pega uma nota musical de uma flauta e se pegar a mesma nota musical de um piano, já vai ser diferente. Se pegar de um violão a mesma nota musical, já vai dar diferente ainda. Então, o timbre, onde está o timbre? O timbre vai alterar, essa onda vai ter, essa onda sonora, vai ter lá a mesma intensidade, ele vai ter a mesma frequência, ter o mesmo comprimento de onda, vai ter a mesma velocidade, mas o que vai diferenciar? Então, o timbre é diferenciado na forma
da onda. Como assim na forma da onda? Por exemplo, eu tenho uma onda que faz isso aqui, e tem uma onda que vai fazer algo assim, tem a mesmo, vamos ver assim, vamos dar uma melhoradinha aqui, tem o mesmo comprimento de onda, mas tem outro formato. Então, forma da onda. Aqui está um exemplo grosseiro, mas isso. Como a onda, qual o formato da sua propagação, é que vai dar um diferente timbre. Então, como uma onda de uma corda, de um instrumento, ela tem uma forma. Pega um outro instrumento de sopro, ou mesmo de corda, um instrumento diferenciado, faz a mesma nota, a forma da onda é diferente. Isso que dá chamado timbre. Muito bem. Nós temos então, agora, já vimos fisiológica, né? Para o ser humano. Então, o que tem o ser humano? Qual é a capacidade, vamos dizer assim, o intervalo auditivo ou o intervalo de frequência auditiva do ser humano? Então, chamado de faixa muito bem. Aproximadamente, lógico que varia também com a pessoa, com idade e tudo mais, né? Ele tem uma faixa auditiva de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, nós trabalhamos, quer dizer, nós escutamos dentro dessa faixa. Lógico que de pessoa a pessoa varia um pouquinho, não é muito exato. Então, isso aí é uma média geral, de 20. E abaixo disso? Abaixo de 20 Hz dessa frequência é chamado os infrassons. E acima dos 20.000 Hz é chamado dos ultrassons. Então, ultrassom, infrassom, vamos fazer assim, no singular. Infrassom, abaixo de 20. Tem algum tipo de animal? Sim, tem vários. Tem a faixa aqui abaixo e outros acima, e outros que têm uma faixa maior ainda, bem abaixo e bem acima. Tipo morcego, gato, tem vários deles aí que fazem isso.